Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SBD Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, que visa levar a educação em diabetes para os 4 cantos do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, a galera pede muito. Fenômeno do alvorecer ou do amanhecer. Em especial aí para, obviamente, quem tem diabetes tipo 1, mas também para tipo 2. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida e Diabético, e quem está comigo mais uma vez é o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista, professor universitário, que vai nos ajudar a esclarecer esses conceitos super importantes. Dr. Fernando, mais uma vez, obrigado, e vamos que vamos. Beleza, Fred? Tudo ótimo, graças a Deus, pronto para aprender. Vamos embora. Eu também para aprender com você aí. O que acontece com você, como é que você faz, né? A gente estava até conversando offline aqui, né? Vamos trazer dúvidas. Então, eu acho que primeiro é interessante dizer aqui para a moçada, né, que está nos ouvindo, está nos prestigiando, como funciona no dia a dia normal, né? A gente passa um tempo aí sem se alimentar. E quem não tem diabetes não tem hipoglicemia. Se a pessoa dormir 12 horas, né, Fred? Ela fica aí, acorda bem, vai tomar o seu café da manhã, ou se ela resolver continuar sem comer, sem tomar café da manhã, tem até o jejum intermitente, né, a pessoa pode ir lá e ela não vai ter hipoglicemia na maior parte das vezes, porque ela tem reserva. Então, quem faz esse papel aí de manter o açúcar no sangue normal na pessoa que não tem diabetes, e mesmo na pessoa que tem também, é o fígado. O fígado ele estoca açúcar e chama glicogênio. E ele vai quebrando esse glicogênio e vai virando glicose no sangue, vai virando ali substrato para manter a pessoa bem, certo? Se esse jejum se prolonga muito e acaba essa reserva de açúcar estocado no fígado, a pessoa começa a quebrar músculo e gordura para fazer mais açúcar, mais glicose, para nutrir ali as células, né? E começa até a fazer também alguns ácidos para servirem também como substrato. Olha só, o nosso corpo ele é flex, viu? É que nem o carro que funciona a gasolina e álcool, o nosso funciona a glicose e também utiliza aí esse substrato energético, né? Cetona, tá? Mas isso para quem tem diabetes tipo 1, por exemplo, pode ser um problema, porque se tiver cetona demais, isso vai causar vários problemas aí, até a gente já conversou sobre isso. Mas onde eu quero chegar aí, Fred? Toda essa regulação da liberação do açúcar do fígado para o sangue, ela é orquestrada. Tá? É por isso que o papel do endocrinologista é muito importante, porque o corpo ele é todo interligado, ele é um sistema maravilhoso, realmente de outro mundo, para a gente acreditar que realmente isso é assim, algo muito simples. Né? É um sistema altamente complexo, que tem aí interferência de vários hormônios. Então, a gente produz insulina o tempo todo, não fica sem produzir insulina, a não ser que a pessoa desenvolva diabetes tipo 1. Aí a gente faz essa reposição de insulina, que a gente chama de basal, para cobrir ali o dia todo, para que não seja produzida essa cetona em quantidade alta, certo? Então a pessoa precisa o tempo todo ficar ali com essa cobertura da insulina. Então, o que acontece com as pessoas que não têm diabetes? Vai amanhecendo, o corpo vai preparando para o que vem pela frente, para você ir trabalhar, para você pagar aquela conta, para você lidar com o chefe ou com o colega de trabalho. Então, o teu corpo, ele sabiamente, ele começa a te preparar, a mobilizar mais açúcar, certo? Para você acordar e já fazer suas atividades, já
ficar ligado, certo? Então, antigamente a gente falava para lutar ou fugir, porque era o que era a preocupação, luta ou fuga. Então, esses hormônios que fazem isso, adrenalina, cortisol, eles começam a mobilizar aí mais açúcar para a gente usar, para servir como fonte de energia. E a pessoa que tem um pâncreas funcionando adequadamente aumenta a insulina para neutralizar o efeito negativo na glicose desse monte de hormônios, tá? Então, o que acontece quando a pessoa já acorda com a glicose alta? Puxa, se ela está acordando com a glicose alta, é porque não houve oposição suficiente da insulina frente a esses hormônios cortisol, adrenalina, que estão causando ali esse excesso, essa elevação do açúcar no sangue, por falta também. Então, é uma elevação desses hormônios e falta da insulina, tá? Que na pessoa que não tem diabetes deveria subir, na pessoa que tem diabetes, deveria fazer uma suplementação de insulina, certo? Então, e para a pessoa que já usa insulina, às vezes a gente precisa aumentar a dose da insulina para neutralizar, para bloquear essa produção aumentada de açúcar pelo fígado. Tá? Só que, às vezes, o que acontece, Fred? Às vezes a gente, ao dar uma insulina de ação prolongada, basal, ao fazer isso e conseguir neutralizar esse efeito, da elevação do açúcar no sangue de manhã, essa insulina fica boa, apropriada para esse momento da manhã, mas pode ficar em excesso num outro momento do dia, entre o café e o almoço. Então, vai medir antes do almoço, está mais baixa, está em hipoglicemia, ou antes do jantar, ou até de madrugada. Então, por isso que uma das indicações para fazer uma transição do tratamento com múltiplas doses de insulina para o tratamento com bomba de insulina é ter o fenômeno do alvorecer, em que vai ser necessário dar uma dose de basal diferente no final da madrugada, começo da manhã, do resto do dia, por exemplo, certo? E a bomba ela permite isso, esse ajuste de dose diferente de hora em hora, certo? Essa é uma vantagem da bomba, tem muitas desvantagens, né? Um sistema mais complexo, dá mais trabalho, mas é mais refinado, né? Então, você passou por isso, Fred? Fenômeno do alvorecer? Se passou, resolveu? Como é que é a tua experiência com isso? Massa. Eu não lembro muito bem, mas acho que já tive, né? Já senti isso. E como você falou, é um processo natural do nosso corpo, né? E, para mim, a coisa que funcionou foi modificar, é até uma questão que eu tinha anotado aqui, né? O que fazer para anular isso, já que eu não utilizo bomba de insulina, e a grande maioria dos nossos ouvintes não utiliza? A bomba de insulina, a gente sabe, ela permite programações diferentes, né? Então, o médico faz ali uma programação específica para aquele horário, para dar esse aumento de insulina basal, no caso da rápida ali, porque a bomba só usa a rápida, né? Mas e quem usa as canetinhas, quem usa NPH regular, por exemplo? Para mim, que utilizo uma vez ao dia a insulina basal, a solução foi aplicar a insulina à noite. Então, ao invés de aplicar ao acordar, eu acordava aí em torno de 7, 8 horas da manhã, eu passei a aplicar 10 horas da noite. E isso resolveu o meu problema de fenômeno do alvorecer. Então, a mesma glicemia que eu costumo dormir, em torno de 130, eu acordo com ela também. Então, para mim, funcionou assim, né? Foi uma estratégia que a gente utilizou. Tem pessoas também que fracionam a basal, né? Aplicam de 12 em 12, são estratégias aí que a gente pode conversar daqui a pouquinho. Mas para mim foi o que funcionou. Então, hoje, graças a Deus, não sinto isso. O que sinto, como a gente estava conversando, é o fenômeno do entardecer. Ou seja, a gente estava falando que o do amanhecer é quando ali nas primeiras horas da manhã o seu corpo, entendendo que você vai despertar, ele começa a produzir mais glicose, porque é o que vai te dar energia. Beleza, então ele antecipa esse processo. Assim como a noite cai, ele começa a produzir mais hormônio, mais a melatonina, né? Que entendendo que você vai dormir.
nas primeiras horas da manhã ele começa a produzir esses contrarreguladores aí. E eu tenho o fenômeno do entardecer, ou seja, depois de 4 horas da tarde, meu amigo, eu preciso aplicar insulina rápida porque a minha glicose começa a subir, assim, entre 4 e 7 da noite, ela começa a subir, e eu só olho para ela e falo assim, o que é que está acontecendo com você? Porque eu não comi nada, né? Ela parece que tem esse... Mas o que a gente estava conversando, né? Cada corpo tem uma resposta, uma produção hormonal diferente, e era a dúvida, né? Será que existe o fenômeno do entardecer? Enfim. Existe, Fred. Como a gente estava conversando, da mesma maneira que a nossa glicose não fica numa linha reta, os hormônios não ficam numa linha reta. E nós temos oscilações, certo? E é o que você colocou, é individual. Tem gente que tem gente que não tem, mas ele é descrito e realmente ele existe como consequência aí de dessa oscilação de hormônios que ocorre ao longo do dia, certo? Agora, a respeito disso que você falou, que funcionou trocar o horário da insulina, é importante a gente falar aqui que isso que a gente chama de insulina basal, né, tem diferentes durações. Tem insulinas ultralongas que cobrem o dia todo. E aí não vai ser mudar o horário, por exemplo, que vai fazer diferença. Tem insulina longa, as ultralongas seriam a degludeca e a glargina concentrada, glargina com 300 unidades por ml. Tá? A glargina 100 unidades por ml e a detemir, elas são insulinas basais de ação longa, mas que não cobrem o dia todo. Então, para quem tem diabetes tipo 1, isso pode fazer diferença, você entendeu? Durar 20, 21, 22 horas é diferente de 24 horas. Então, provavelmente te ajudou porque você aplicava de manhã e antes de você aplicar, a ação da insulina já tinha meio que minguado aí, e por isso para você funcionou. Às vezes, realmente se chega a indicar ter que aplicar 2 vezes, embora isso seja uma coisa ruim, né? Porque é mais uma injeção, isso aumenta o trabalho aí para A adesão ao tratamento, né? adesão ao tratamento, exatamente. Mas eu acho que aí a pessoa que estiver passando por isso, ela tem que conversar com o médico dela, né? A gente está falando aqui de maneira geral, levantando hipóteses e tal, mas não devem fazer nada sem conversar aí com o seu médico, nenhuma loucura assim de mudança de horário, né? Mas eu acho que a pessoa que gosta de aprender, de se educar naquilo que ela está vivendo o dia todo, ela automaticamente vive melhor, né? E lembrar aquela frase, aquela máxima, né, Fred? Ninguém sabe mais do seu próprio diabetes do que você mesmo. Porque você Total. que convive com todas as dificuldades, que passa apuro, que sabe a dose que aplicou, qual é o efeito, não vou ser eu posso te ajudar ali. Não vai ser 1 hora ali que o médico fica a cada sei lá quantos meses que vai ser mais impactante do que a própria vivência da pessoa. Então, acho que levar também essas informações ali para o profissional de saúde, não só o médico, né, para os outros profissionais, para ajuste da alimentação, do exercício físico, isso vai ser muito importante, né, para que tudo se resolva da melhor maneira possível, consiga aumentar o tempo na meta, diminuir o tempo em hipo e em hiperglicemia. Não é isso, Fred? Show. Show. E aí lembrei de a gente comentar que nem sempre é fenômeno do alvorecer, não, tá? Às vezes você tá ali, acordou um dia com glicemia mais alta. Pode ser que você tenha comido alguma coisa num lanche, por exemplo, numa ceia, e não tenha aplicado insulina rápida, ou que você tenha comido um alimento com muita proteína, muita gordura, e lentificou essa absorção, isso foi dar um impacto depois de 3 horas da manhã, por exemplo, que você vai conseguir enxergar isso mais facilmente através do sensor de glicose, né? Então, existem diversas possibilidades para algo que pode estar acontecendo. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de tomar iogurte, leite antes de dormir, e tudo isso tem gordura. Então, lentifica o processo de conversão disso em glicose.
Então, às vezes, ela vai dormir com a glicemia boa e acorda com a glicemia ruim, ou seja, acima de 200, e sem entender o que tá rolando. E qualquer ajuste da insulina basal pode ajudar ou pode atrapalhar. Então, se você está com insulinoterapia X e você quer fazer ajuste, converse com o seu médico. Por quê? Às vezes o reflexo pode ser durante o dia, você pode ter mais hipoglicemia durante o dia. Aumentar, às vezes, uma unidade de insulina pode ser a solução, mas pode não ser, pode ser que seja demais. Às vezes, meia unidade pode ser uma alternativa. E só quem vai conseguir te ajudar precisamente em relação a isso é o seu médico, que vai fazer o cálculo lá e vai te acompanhar para ver se realmente está certinho. E aí, conectado com esse tema, é o efeito Somogy também, né? Diz aí. Perfeito, perfeito. Ó, só antes, eu queria lembrar que quem usa a insulina NPH, que é a insulina que está aí disponível nos postos de saúde, né, farmácia popular, como insulina basal, acaba tendo que aplicar 2, 3 vezes. Pode se usar? Pode. É menos potente que as outras insulinas que eu comentei? Não, não é menos potente, é tão potente quanto. O problema é que, à medida em que você vai tentando melhorar aí, baixar a glicose, você vai correr mais risco de hipoglicemia e vai ter uma variabilidade maior. Então é importante monitorizar sempre, certo? E para quem usa insulina NPH e está acordando com a glicose alta, pode ser importante tomar uma dose noturna. E aí o noturna, é importante isso que você já colocou aí o Somogy, né? Também. Então veja, o que é o Somogy? O efeito Somogy é a pessoa acordar com a glicose alta porque teve uma hipoglicemia no meio da madrugada. Então, nesse caso, eu teria que não aumentar a dose da insulina, e sim diminuir a dose da insulina, certo? Porque a pessoa tem hipoglicemia 3 da manhã, frente a uma hipoglicemia, o corpo começa a aumentar esses hormônios que eu comentei há pouco, adrenalina, glucagon, cortisol, GH, certo? E esses hormônios vão provocar uma elevação importante do açúcar no sangue. Então, como é que a gente diferencia o fenômeno do alvorecer, que é muito mais comum, do efeito Somogy, que é mais raro? A gente precisa, eventualmente, medir aí a glicose às 3 horas da manhã, para saber se a glicose tá baixa, se está uma hipoglicemia e a pessoa fez uma resposta à hipoglicemia, o que a gente precisa é diminuir a dose dessa insulina noturna, certo? E não aumentar, que seria o caso do fenômeno do alvorecer. Tá? Também é importante, Fred, falar do horário, porque a gente sabe que a insulina NPH ela vai ter um pico ali umas 5, 6 horas depois de ser 7, às vezes horas depois de ser injetada. Então, se a pessoa aplica antes do jantar, esse pico da ação ele vai cair no meio da madrugada. Então, para esses casos, por exemplo, que a pessoa está fazendo hipoglicemia no meio da madrugada, além da gente poder reduzir a dose, também vale a pena passar a aplicar essa insulina NPH antes de dormir, para fazer com que o pico dela bata justamente com o momento que esses hormônios estão subindo, e aí essa insulina vai conseguir bloquear o fenômeno do alvorecer. Olha só, Fred, falando, que episódio poético, hein? Fenômeno do alvorecer, fenômeno do entardecer. Bonita, né? Ah, bom demais. E, velho, aprendi muito, de verdade, assim. E, obviamente, que para tudo que a gente tenta apontar uma solução, mas a solução é individual, né? Que a nossa missão aqui é falar sobre conceitos e que cada um avalie aí na sua individualidade, no seu dia a dia, se isso realmente está sendo um padrão, se está acontecendo, e que você suba de nível em relação ao seu tratamento. E, de novo, quanto mais você leva informações para o seu médico, mais ele consegue fazer ajustes, né? Se você está precisando, está querendo de fato evoluir, subir de nível, melhorar o seu controle glicêmico, manter a glicemia mais dentro da faixa alfa, você vai ter que entender esses conceitos. E é isso que a gente tem a missão aqui, de te fornecer todos os elementos para que você possa tomar decisões bacanas e entender mais, né, como é que a sua glicemia se comporta.
por mais que às vezes, de fato, a gente não consiga entendê-la, né? Mais uma frase romântica e poética para o nosso SPD. Por mais que você muitas vezes não consiga entendê-la, né? Você precisa saber como geri-la da melhor forma possível. Beleza, acho que missão cumprida, né? Beleza, Fred. Vamos que vamos. Maravilha. A gente se vê aí, galera, no próximo episódio do SBD Cash. Valeu, um abraço. Abração.